tudo bem? Então vamos lá. Essa questão, a primeira questão da lista é uma questão da UERJ do ano passado, do último vestibular, vestibular 2020. É uma questão da prova específica de física, tá? Todos que tiveram prova específica no vestibular de física tinha essa questãozinha lá. E ela falava o seguinte: ela falava, o Titicaca é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia, sendo considerado um dos maiores da América Latina. Ele se encontra a aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. E aí ele fala o seguinte: com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Admita que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida em 0,1 atm. Estime em atmosferas a pressão total exercida sobre o submarino a uma profundidade de 200 metros. Ou seja, o que a gente tem aqui, na verdade, é o seguinte: imagina que você tem essa figurinha daí, essa figurinha aqui, esse não é o Titicaca, ok? É só para a gente ter uma noção. E ele fala o seguinte: ao nível do mar aqui, eu tenho uma pressão de 1 atm, tá legal? Que é a pressão atmosférica nível do mar. Só que ele vai falar para a gente que esse lago ele está localizado no alto desse monte aí. Ele está localizado a uma altitude de 4.000 metros, tá legal? Então, se ele está localizado a uma altitude de 4.000 metros, ele já não tem a mesma pressão da pressão atmosférica lá embaixo. Então, a primeira coisa é o seguinte: eu não sei quanto é a pressão atmosférica aqui em cima. Então, antes de eu fazer qualquer estudo desse lago que está localizado aqui em cima, lembrando que a questão fala que o lago está aqui em cima, antes de eu fazer qualquer estudo desse lago, eu preciso saber qual é a pressão atmosférica no local, a pressão atmosférica na região do lago. Então, para eu fazer isso, a primeira coisa que eu observo é o seguinte: ele fala para mim essa informação aqui, ó. Ele fala para mim que a cada 1.000 metros de altitude, ele reduz em 0,1 atm a pressão atmosférica. Ou seja, a cada 1.000 metros reduz 0,1. Só que se eu tenho 4.000 metros, eu vou ter 4.000 metros está para just, que é o que eu vou querer saber. Então, uma regrinha de 3 muito moleza, eu vou ter 1.000 metros está para 0,1 atm, 4.000 metros para just. Se você multiplica isso cruzado, isso vai te dar 0,4 atm. O que isso significa? Significa que, ao subir 4.000 metros, ele diminuiu em 0,4 atm a pressão atmosférica local. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem é isso. Eu diminuí em 0,4 atm a pressão atmosférica. Logo, se eu diminuir 0,4 atm, a pressão lá embaixo era 1. Então, eu tenho 1 menos o que ele diminuiu. Ou seja, eu passo a ter 0,6 atm. Só que eu lembro que esse atm não é a unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é o Pascal, ou Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. Portanto, para passar para Pascal, a gente vai lembrar que cada atm, 1 atm, é 10 a quinta Pascal. Ou seja, onde estava aqui atm, vai entrar 10 a quinta Pascal. Beleza, senhores? Tranquilo? Então, eu tenho 0,6 atm virando 0,6 vezes 10 a quinta Pascal. O que isso me dá? Nota que isso não é a resposta. O que ele quer saber da gente é a pressão sobre o submarino numa profundidade de 200 metros no lago. Só que volta o raciocínio. O lago está lá em cima. O lago tem 200 metros de profundidade, mas ele está lá em cima numa altitude de 4.000 metros, onde a pressão atmosférica é essa daqui. Ou seja, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte: pressão atmosférica lá em cima, 0,610 a quinta Pascal. Só que lá em cima, nesse cara aqui em cima, eu tenho esse lago. E eu tenho um submarinozinho bonito, lindo, maravilhoso aqui, ó, que está no fundo desse lago a 200 metros de profundidade. Tá legal? A pressão atmosférica local é esse aqui, 0,610 a quinta, e eu quero a pressão aqui no fundo. Portanto, eu passo a ter, de forma semelhante ao que a gente teve em outros problemas que a gente já viu,
a pressão nesse cara, nesse submarino, vai ser a pressão atmosférica somada com a pressão aqui. Tá legal? Com a pressão dessa coluna de fluido. Ou seja, atmosférica mais dessa coluna de fluido aqui. Isso vai me dar, então, o seguinte. Pressão atmosférica 0,610 a quinta pascal. A pressão da coluna de líquido, ρGH, como a gente já viu várias vezes, a gente está careca de saber. ρGH. Então, o ρ, densidade da água, 10 ao cubo. Gravidade, 10. E H, 200 metros, que é essa profundidade aqui. Ô, professor, mas isso é uma questão de vestibular. Como é que eu sei que era realmente a densidade 10 ao cubo e como é que eu sei que a gravidade era 10? Porque na prova ele fala, tá legal? A prova da UERJ, por exemplo, ela vem uma folhinha, ou no início ou no final, dizendo para vocês quais são os dados que você tem que usar ao longo da prova. Então lá estava a gravidade 10 metros por segundo quadrado, obviamente, e a densidade no SI, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Tá legal? E aí, ridiculoide, eu passo a ficar, então, com isso mais isso aqui. Isso vai me dar o seguinte, essa multiplicação vai me dar 20 vezes 10 à quinta. Esse cara vai me dar 20 vezes 10 à quinta. 10 à quinta aqui, 10 à quinta aqui, esse cara fica em evidência, eu fico com 20 mais 0,6. Então, eu fico com 20,6, 10 à quinta pascal. Só que tem um detalhe ainda. O detalhe é que ele pediu a resposta em ATM, em atmosferas. Portanto, eu preciso passar esse cara daqui de Pascal para a atmosfera. Tá legal, senhores? Então, vou passar isso aqui de Pascal para a atmosfera. 10 à quinta Pascal é 1 ATM. Então, isso daqui, se é 1 ATM, a resposta passa a ser 20,6 ATM. E essa é a resposta dessa questãozinha número 1. Tá legal, senhores? Beleza? Show de bola. Maravilha. Lindo, maravilhoso, esplêndido. Vamos para a questão número 2. Tá legal? A questão de número 2, ele vai falar o seguinte, é da UERJ também, foi uma questão da UERJ de 2016. Ele fala assim, uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, deixa eu marcar aqui para vocês poderem ir acompanhando, fica mais fácil. Quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilogramas. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa, de 1,510 ao cubo quilogramas, e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. Ele vai querer saber o número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca. Então, nota o seguinte, eu tenho uma barca vazia, que tem 100 metros cúbicos de volume. Legal? E ele fala que a massa dessa barca, só da barca vazia, é 4 vezes 10 a quarta quilogramas, ou seja, 40.000 quilogramas é a massa só da barca vazia. Aí ele vai falar que essa barca vai transportar automóveis, ou seja, a barca vai estar na água e dentro dessa barca na água eu vou colocar automóveis. Cada automóvel tem 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas, ou seja, 1.500 quilogramas. E aí, ele vai perguntar para a gente o seguinte, qual é o máximo número de automóveis que podem ser transportados simultaneamente por essa barca? Ou seja, quantos automóveis eu posso botar nessa barca sem ela afundar? Tá legal? O que isso vai significar, então? Vamos acompanhar. Nota que eu tenho aqui a barcazinha, representada aqui esquematicamente, e aqui o meu líquido, a minha água. Tá legal? E eu tenho, sei lá, X automóveis aí. Então, vou pegar esses automóveis, bonito aqui, certo? Quem assistiu o filme do Carros aqui, eu me amarro nele, então coloquei aqui. Observa que, quando eu pego esse carinha, eu passo a fazer o seguinte. Esses caras estão todos fora da embarcação. Eu vou pegar esse candango e ir colocando um por um aqui dentro e vamos vendo o que vai acontecendo. Tá legal? Vou pegar o primeiro. Puf! Botei. Nota que quando eu botei o primeiro cara, a minha embarcação desceu um pouco. Olha só, volta para cá. De novo. Peguei, vou pegar o primeiro e botar aqui. Observa comigo, acompanha com o titio o que vai acontecer aqui. Legal? Botei o primeiro, esse cara desceu. Mesma coisa com o segundo. Botei o segundo, puf, desceu mais ainda. Tá legal? Acompanharam? Ó, botei o segundo, puf, desceu mais ainda. Vou pegar agora o próximo.
Desceu mais ainda. Não sei quantos são. No nosso exemplo aqui, botei 3, mas a gente vai calcular quantos são. Não sei exatamente quantos são. Até porque só pelas opções aqui a gente já vê que não daria para desenhar todo mundo, obviamente. 10, 40, 80, 120. A gente vai ficar desenhando 120 carros aqui para ver o que acontece. Mas a situação é exatamente essa. Nota que eu tinha o seguinte, ó, a embarcação estava aqui, flutuando só com o peso dela. Agora, cada vez que eu coloco um cara desse, ela desce um pouco mais. Puft, puft e puft. Até chegar nesse caso em que eu tenho embarcação rente à água. Se eu botar mais alguma coisinha, começa a entrar água nesse cara. Ou seja, esse é o caso limite que eu quero. O que que isso significa? Isso significa que eu passo a ter aqui, então, a seguinte situação. Cada um desses carros, cada um desses elementos, vai ter forças atuando sobre ele. Primeira força, a força da barca, atuando na barca, eu tenho primeiro o peso. O peso puxa a barca para baixo. Além disso, todos esses carros também têm o peso. Então, tem o peso dos automóveis. Peso da embarcação, ó, de novo, isso aqui é o peso da embarcação. O peso de cada um dos carrinhos, esse PA. Só que, além disso, eu vou ter o empuxo. Só que, professor, como é que é o empuxo? Pensa comigo. Os carros não estão dentro da água. Os carros estão dentro da embarcação. Então, não tem água no carro. Não entrou água na balsa. Então, o empuxo é um empuxo feito na embarcação, que vai ter um volume total que ele me dá de 100 metros cúbicos. Então, acompanha comigo qual é o raciocínio. Qual o equilíbrio de forças que eu tenho aqui? O equilíbrio vai ser o seguinte. Para cima eu tenho um empuxo. Para baixo eu tenho o peso da embarcação, PB, mais o peso de todos os carros. Como eu não sei quantos carros são, é N vezes o peso de cada automóvel. Acompanharam? Recapitula. O empuxo para cima. Legal? Empuxo aqui puxando para cima. Para baixo, eu vou ter peso da embarcação, um peso só, mais o peso de todos esses carros somados. Como eu não sei quantos automóveis são, eu vou botar N vezes o peso de cada automóvel. Lembrando que o que ele quer calcular, ó, é justamente o número de automóveis. Então, é esse N que ele quer. E aí fica molezinha. Acompanha. Como é que calcula empuxo? A gente já viu. Empuxo era o quê? ρGV, sendo que a gente tem ρ do fluido, que nesse caso é da água, gravidade, vezes o volume submerso, que como a gente já falou, nesse caso é o volume da embarcação toda. Peso é o peso da barca, então m da barca vezes gravidade, n o número de automóveis, que é o que a gente quer calcular, e peso de cada automóvel, que vai ser a massa de cada automóvel vezes gravidade, aceleração da gravidade. Isso vai dar para a gente, então, o ρGV, ρ da água, 1.000, lembrando que já está tudo no SI, então moleza para a gente, 1.000 vezes 10 vezes o volume da embarcação. Densidade 1.000, gravidade 10 e o volume da embarcação, que é 100 metros cúbicos. Isso igual ao quê? Massa da barca, que é 4 vezes 10 a quarta, isso daqui, massa 4, 10 a quarta, gravidade 10, N eu quero, massa de cada automóvel ele me deu, 1,510 ao cubo, tá aqui, e gravidade 10 também. E aí, molezinha, você passa a ter, então, isso daqui fica 10 vezes 10 ao cubo, isso daqui fica 4 vezes 10 a quarta com 10 é 10 a quinta, 10 ao cubo com 10, 10 a quarta. Então, eu pego agora esse cara positivo, vai para lá negativo, vai ficar 10 menos 4, vai ficar 6, 10 a quinta. E esse carinha que está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado dividindo. Então, ele vem para cá, fica 6, 10 a quinta dividido por 1,5, 10 a quarta, que isso daqui vai me dar, então, um N igual a 40. Ou seja, eu preciso, o máximo que eu posso colocar são 40 automóveis para que essa embarcação não afunde totalmente, ok? Para que não entre água nessa embarcação, ou seja, a resposta fica letra B de bravo. Beleza, senhores? Pessoal, fiquem acompanhando com a gente, fica ligado nas próximas aulas. A 7ª aula próxima vai ser continuação dessa lista e a gente vai continuar resolvendo essa listinha aí com mais alguns problemas legais de hidrostática, tá legal? A gente está pegando aí provas de concurso de vestibular, de concursos militares e tudo mais, que caiam esse conteúdo, tudo bem?
Senhores, até logo, até a próxima. Tchau, tchau.